Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar lendo um versículo que está lá em Mateus, no capítulo 14, o versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Aqui era Pedro, né? Pedro estava no barco junto com os discípulos, no meio de uma tempestade, né? E o barco era açoitado pelo vento, pelas fortes águas, prestes a naufragar. E quando eles viram à distância, avistaram Jesus andando sobre as águas. Em meia madrugada, Jesus Cristo vinha andando sobre as águas, em meio à tempestade, e eles ficaram aterrorizados, pensaram até que era um fantasma. E Pedro falou para Jesus: Senhor, se és tu, deixe-me andar sobre as águas contigo. E Jesus disse: venha. Aí Pedro começou a andar sobre as águas, andando em direção a Jesus, né? Só que quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Muitas das vezes nós estamos em circunstâncias difíceis e vemos Jesus vindo ao nosso socorro, como Pedro. Pedro viu Jesus vindo ao socorro dele e disse: Senhor, se és tu, deixa-me ir contigo sobre as águas. E Pedro foi. Jesus ordenou: venha. E Pedro foi andando sobre as águas. Só que o vacilo de Pedro foi: ele parou de prestar atenção em Jesus e começou a atentar-se para o vento, para a tempestade. E ali, o medo começou a bloquear a sua fé. O que bloqueia a nossa fé? O medo. O medo bloqueia a nossa fé. Então, quando ele começou a ver a tempestade, o vento, e parou de prestar atenção em Jesus, naquele momento de fé que ele estava, ele começou a ter medo nas circunstâncias que estavam ao seu redor. Então ele começou a afundar nas águas. Muitas das vezes somos assim. Estamos na dificuldade, olhamos para Jesus, começamos a caminhar para Jesus, buscar nele a solução, mas deixamos de olhar para Jesus no meio do caminho e começamos a atentar para as circunstâncias, para os problemas, e paramos de olhar e acreditar e ter fé em Jesus e deixamos o medo abafar a nossa fé. E aí as coisas voltam a piorar. Nós começamos a afundar novamente no pecado e nos problemas. Assim como foi com Pedro. Então precisamos ter fé e manter o nosso alvo, a nossa visão, a nossa fé em Jesus Cristo, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, assim como eram para eles naquela tempestade, naquele barco, na madrugada, no meio do mar. Né? Jesus, com misericórdia, mesmo vendo e sabendo da fraqueza de Pedro, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, irmãos, para alcançarmos Jesus, para alcançarmos as bênçãos, as soluções dos nossos problemas em Jesus, não podemos duvidar, não podemos ter medo. A fé tem que dominar o nosso medo. Não podemos deixar o medo dominar a nossa fé. Não podemos deixar as circunstâncias tirar a nossa visão, os nossos olhos de Jesus. Temos que seguir caminhando em direção a Ele, vencendo as circunstâncias. E caso aconteça de venhamos perder a fé,
Jesus Cristo terá misericórdia de nós também e estenderá a mão para nos resgatar. Né? Então, que podemos levar, né, esse exemplo para nossas vidas. Jesus Cristo nos chama para caminhar com Ele. Mas para caminhar com Ele é preciso ter coragem e fé e fixar os olhos nele. E esquecer de ficar olhando para as circunstâncias e os problemas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então que hoje, irmão, que hoje, meu amigo, você possa fixar os seus olhos em Jesus e saber que mesmo em meio às suas dificuldades, às suas tempestades da vida, Jesus Cristo te chama. Venha, tenha fé, caminhe até Jesus. E mesmo que você precise, Ele estenderá a sua mão para te resgatar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa caminhar em direção a Jesus, pois Ele é quem nos salva e quem nos ajuda. Deus abençoe a sua vida. Amém.